Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Dicas ao chegar em casa. Limpe sempre o seu celular e óculos com sabão e água ou álcool. Limpe também as embalagens que você trouxe de fora, antes de guardá-las. E não esqueça, é sempre bom utilizar as luvas. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Nesta quarta-feira saiu uma decisão judicial a respeito de uma liminar aí do Ministério Público que pedia para que não fosse reaberta as igrejas e templos aí. Já há alguns dias os pastores estavam pedindo aí a reabertura aí das igrejas, tanto católicas como evangélicas, enfim, estavam pedindo a reabertura das igrejas. Mas foi um balde de água fria essa decisão judicial que pediu aí mais algum tempo para que seja estudada a situação aí do Covid-19 em nosso município, para que seja reaberta as igrejas. O VP News foi procurar a Rafaela lá na Vigilância Sanitária, né? A Rafaela, a chefe da Vigilância, e ela falou com a gente aí a respeito dessa situação. Vamos ouvir aí o que ela disse. Então, olá, boa tarde a todos. E essa decisão ela vem em conjunto, o Dr. Djalma entrou em contato com a Vigilância, a gente discutiu toda essa questão juntos. Eu repassei para ele, assim como eu já tinha repassado aos pastores em reunião semana passada com a prefeita, que a gente precisava esperar pelo menos aí um tempo de 30, 40 dias, pelo menos aí até o meio do mês de agosto, para que a gente consiga ter um real perfil epidemiológico do município, né? Como eu já expliquei para os próprios pastores, né? Para quem vem me solicitar a questão de a reabertura de lanchonete, das igrejas, do que está fechado ainda, a questão foi o quê? Que a gente não pode se empolgar, se animar com esses números que estão melhorando, que ainda a gente está tendo um crescente número por dia. Então, assim, não estabilizou, ele não diminuiu, ele só teve o quê? Ele não parou a transmissão ainda, ele só está tendo uma redução por dia do aumento dos casos, comparado ao que estava antigamente. Mas a gente precisa, falando de uma forma mais epidemiologicamente, uma forma mais técnica, a gente precisa pelo menos uns 30 dias, que é o tempo de 2 ciclos da doença, para a gente realmente ver se o perfil epidemiológico da cidade melhorou. Então a gente não pode se animar com esses números que estão agora e já tentar tomar aí medidas de uma forma insegura, sem ter responsabilidade de reabrir de uma forma total. Então a gente precisa o quê? Ter esse tempo, analisar os dados, analisar a curva, ver se estabilizou, se a gente está conseguindo mesmo encontrar o platô que a gente chama, que é a estabilização dos casos, para que a gente possa pensar em dar um afrouxamento nas medidas que foram instituídas. Referente às igrejas, né, como eu comentei, a gente teve uma reunião com os pastores, eu expliquei todo esse perfil que o município está passando e solicitei para eles que dessem o tempo aí de uns 15, 20 dias para que a gente pudesse analisar os novos casos que estão para vir ou não, né? Então, os casos suspeitos que estão sendo monitorados, alguns exames que ainda a gente está aguardando o resultado deles saírem, porque agora com o centro de referência, a gente teve um aumento do exame do SWAB, que é aquele do cotonete. Então, esse que é o padrão ouro no diagnóstico do coronavírus, que ele diz se tem ou não tem. Então, esse exame ele demora em média em 7 dias para ficar pronto, que tem que ir lá para o laboratório de Curitiba, para o LACEN e retornar para nós. Então, a gente precisa desse tempo para a gente tomar as nossas ações e decisões de uma forma segura e responsável, para que não tenha um novo surto e a gente tenha que fechar tudo, fazer um lockdown que ninguém quer, né? Tenha que fechar comércio, tem que fechar academia, tem que fechar lanchonete, para que o vírus ele pare, né, a disseminação dele. Então, assim, a questão das igrejas até foi bem repassado, é um ambiente maior, é um ambiente que a gente tem uma maior dificuldade em fazer o controle do número de pessoas, né? Os pastores se dispuseram a seguir certinho as medidas, a gente sabe que eles vão seguir, que vão respeitar, assim como todos os comércios vêm respeitando as medidas de isolamento, né, de distanciamento, do uso de máscara, o uso do álcool em gel, porém ainda a gente não pode liberar essa decisão, né? Liberar com que aconteça, porque as igrejas são grandes, as pessoas querem ir, então a gente tem que tentar ainda
ter uma segurança maior para que mude e altere assim que a gente comprove que realmente a Arapoti está estabilizando, para que a gente possa, liberando aos poucos, voltando um pouquinho ao normal, a nossa realidade. Então a decisão foi baseada nisso. Até foi um pedido aqui nosso da vigilância para que o juiz renovasse até essa decisão dele, essa liminar, justamente por esses motivos, porque a gente precisa de um tempo mínimo aí de 30, 40 dias, 30, 45 dias para realmente analisar os dados e ver se a Arapoti está chegando na estabilização dos casos, para ver se a gente está conseguindo realmente conter aí a disseminação da doença. Então a gente precisa tomar as decisões de uma forma segura, de uma forma responsável, com embasamento técnico, levando em consideração os nossos dados que são reais. Então assim, às vezes as pessoas se assustam, esses números, mas são reais, são todos os exames que estão sendo coletados. A gente percebeu no último boletim que devido aí a população está percebendo que a Arapoti está estabilizando e aumentou um pouco a temperatura, já teve um aumento aí dos casos suspeitos. Então isso não é um sinal bom, porque isso está mostrando que está acontecendo um afrouxamento aí dos cuidados. Então a gente tem que seguir cada vez mais rígidos nas medidas, cada vez mais levando a sério, para que a gente consiga atender a estabilização e tentar flexibilizar algumas medidas que ainda estão sendo um pouco mais restritas, né? Que estão indo um pouco mais... Também aí falamos a respeito da fiscalização que está ocorrendo aí na cidade, e que com essa fiscalização diminuíram os casos aí de Covid-19. Isso é visto, assim, é notório pelos relatórios. Mas, segundo a Rafaela, não é só questão de diminuir o número de casos aqui. É preciso também que lá nos hospitais de referência existam aí as vagas em UTIs. Então, é um contexto geral aí grande. Vamos aí também ver o que ela falou a respeito aí da diminuição aí dos casos de Covid-19 aqui em Arapoti. É uma medida a mais que foi implementada, né? Então a gente acredita que também tenha relação com a diminuição dos casos, mas é todo um trabalho em conjunto, né? O monitoramento dos casos suspeitos, o atestado para quem reside ali com casos suspeitos, são as medidas de isolamento, a população aderindo mais às medidas que foram orientadas pelo município, né? A seguir para tentar conter a pandemia, mas sim, tem influência também no resultado, mas não que seja só a fiscalização. Ela, somada às demais ações, ela pode ter tido, né, pode ter contribuído aí para a estabilização dos casos, né, diminuição. Também pedimos aí para a Rafaela deixar um recado aí para toda a população, uma orientação de como proceder aí nesse período de pandemia. O que ela pediu é o que já está acontecendo, o distanciamento, isso e aquilo, mas vamos lá ver o que ela falou também, aí o recado que ela deixou para toda a população. Continuar com as medidas que já foram instituídas, né? Então a questão do isolamento, a questão do distanciamento, do uso da máscara, das medidas de higienização das mãos, a etiqueta respiratória que a gente chama quando tossir, ao falar, né? Respeitar a distância mínima entre um e o outro, evitar estar saindo sem a necessidade, não ir visitar um parente, um amigo, um irmão, porque as multas aí com a fiscalização estão sendo impostas. Então, assim, respeitar as medidas para que a gente consiga continuar tendo um resultado positivo igual a gente vem tendo, né? Que isso mostra os dados do boletim diariamente, a estabilização dos casos. Então, tentar aí não afrouxar, não se animar com a melhoria do nosso perfil epidemiológico e achar que o coronavírus acabou, porque ele não acabou, ele está ainda circulando no nosso município. Essas multas são vamos dizer assim, a última medida a ser tomada. São duras medidas, mas é para aquelas pessoas que não entendem a gravidade da situação. Sim. A gente faz a fiscalização, principalmente da aglomeração. A gente só teve uma multa do uso da máscara, que realmente a pessoa não portava ela, não tinha saído de casa com ela. E as outras que a gente aplicou foram todas referentes à aglomeração. Então, tá sendo feitas as denúncias, a gente está indo verificar.
às vezes a pessoa não quer acatar, não quer respeitar, e a gente não tem outra solução a não ser aplicar a multa. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que só pedir paciência, né, para a população, para os estabelecimentos, para as igrejas. A gente sabe que está um período bem difícil, mas a gente quer ter, a Secretaria aqui de Saúde quer ter segurança nas tomadas de decisões. Né? Eu falo assim, a Secretaria, porque é um trabalho em conjunto, então ninguém decide nada sozinho. A gente quer ter a segurança dos dados, quer passar uma real situação para o município para que não venha a ter um novo surto. Então a gente precisa, pelo menos aí mais uns 10, 15 dias aí até o meio de agosto, para que a gente tenha uma análise concreta e real dos dados, para que a gente possa pensar em novas medidas de afrouxamento, né, de deixar afrouxar um pouquinho mais aí para a população. Mas eu peço paciência, né, porque a gente está fazendo um serviço sério, comprometidos com o que a gente está trabalhando aí no dia a dia, e a gente precisa ter a certeza para que não ocorra um novo surto. A gente tem medo que ocorra um novo surto e a gente tenha que fechar tudo de novo e tomar as decisões que foram tomadas lá quando teve o surto inicial aqui em Arapoti. E também deixar para a população que não é só a questão dos nossos números. Como a gente é um município pequeno, que não tem um internamento intensivo, né, que são as UTIs, a gente precisa do respaldo da nossa referência, que é o Hospital Regional. Foram abertos mais 10 novos leitos lá, tinha 20, agora foi para 30 leitos de UTI, porém ontem de manhã era em torno de 24, 26 internados lá na UTI, então só tinha esses a mais porque foram aumentados os números de UTI. Se não tivesse aumentado as vagas, como que estariam esses pacientes a mais? Então eles estariam aonde? Eles não iam ter vaga para eles estarem, né, serem encaminhados para referência. Então a gente pede assim com que a população também entenda que a gente depende também da taxa de ocupação das UTIs, que são os hospitais da nossa referência. Que se caso vir algum paciente agravar aqui no nosso município, a gente não consegue mantê-lo aqui. Que a gente não tem a UTI, a gente não tem a equipe médica, intensivista, a gente não tem a equipe de enfermagem, nem o aporte necessário para esse paciente grave. A gente só consegue fazer o atendimento inicial, a estabilização e tem que encaminhar, né? Porque o nosso município não comporta um atendimento intensivo.